paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, a gente vai estar trazendo um estudo para os irmãos sobre alguns assuntos que a gente tem visto aí. Então hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que é de interesse do momento. Por quê? Porque existem alguns irmãos na internet que estão se levantando e dizendo coisas que não está segundo a Escritura e segundo o grego. Você vê que alguns irmãos se levantaram e começaram a dizer que a expressão apostasia significa arrebatamento. Isso para tirar o foco de 2 Tessalonicenses. Então neste vídeo nós vamos estar tratando, mostrando aqui os originais gregos, hebraicos e aramaicos. Nós vamos analisar qual era o pensamento dos antigos cristãos em relação a essa expressão apostasia e vamos ver se de fato isso que está sendo dito na internet ou por algumas outras pessoas tem fundamento. Então peço para que os irmãos ponham nosso estudo para que a gente possa estar compreendendo mais o que significa essa expressão apostasia. Então se inscreva no canal já comece a se inscrever no canal para que o canal cresça e compartilhe o vídeo. Então, nós vamos começar o estudo da expressão apostasia olhando para os testemunhos históricos, né, onde os chamados pais da igreja, ou talvez primeiros cristãos próximos ao tempo de Jesus, compreendiam o que significava, como eles compreendiam o que significava essa expressão apostasia, né? Então, testemunhos históricos vai mostrar para nós o que eles pensavam. Então, a gente tem aqui um testemunho de bastante valor do comentário de João Cristóstomo, a Carta de São Paulo, volume 3, Homília 2 Tessalonicenses. E aqui ele vai explicar para nós qual era o pensamento em relação a essa expressão apostasia, né? Eu tenho algumas versões impressas dessa coleção apatrística, né? Onde você vê o comentário lá mais ou menos do 2º século até aí a Idade Média, mais ou menos. E esse aqui é um testemunho um pouco antigo. E a gente vai ter uma noção de qual era o pensamento dos primeiros cristãos em relação a 2 Tessalonicenses e a expressão apostasia. Então vamos atentar para o que diz aqui. Que você tem no capítulo 2, no verso 1, vai dizer assim, eu fiz alguns cortes aqui, tá? A partir do verso 1 do capítulo 2. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, aqui as palavras de Paulo, que não percais tão depressa a serenidade de espírito. Ele não disse qual é a época da ressurreição, mas assegurou que não segura agora. É a nossa reunião com Ele. Então você vê aqui um tipo de parafrase dele, né? Um tipo de parafrase dele em relação a essa 2 Tessalonicenses. E vai dizer assim: não se trata de coisa insignificante. Vês como persuades com louvor e exortação que o Senhor certamente aparecerá conosco e com todos os santos? Aquele elude a vinda de Cristo e a nossa reunião, pois serão simultâneas a vinda de Cristo e a nossa reunião. Olha o pensamento dele. Reanima-nos dizendo: não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por meio de um espírito, nem por palavra, nem por carta se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Parece-me insinuar que alguns apresentavam uma falsidade da carta de Paulo, asseguravam que o dia do Senhor estava iminente. Olha que legal isso aqui que a gente está vendo já naquele tempo, né? Alguns estavam insinuando que a vinda de Cristo era iminente, de sorte a induzir em erros a muitos. Aqui vai estar o ponto principal, né? Porque esses primeiros cristãos aqui, eles tinham acesso às escrituras gregas. E qual é a interpretação que eles tinham sobre o termo apostasia? Vai dizer aqui: é atinente ao anticristo que aqui disserta e revela grandes mistérios. O que é a apostasia? Denomina apostasia o anticristo, porque haverá de perder muitos e induzirá que apostatem, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então olha o que ele diz para nós aqui: porque haverá de perder muitos a induzir a que apostatem, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então, consegue perceber que ele está mostrando que essa expressão apostasia significa o quê? Induzir a apostatarem.
a enganarem, se possível, até mesmo os eleitos. Então, segundo o testemunho de João Cristóstomo, a gente vê que essa expressão apostasia, ele tendo acesso ao grego, significa o quê? Induzir ao erro, né? A apostasia. E não há arrebatamento, como estão se dizendo aí. Aqui você vê que o significado que está sendo apontado é justamente que é um afastamento, um erro. E a gente ainda tem mais testemunhos. Um outro testemunho, comentário bíblico de São Jerônimo, Novo Testamento e artigos sistemáticos. Então, são chamados São Jerônimo ou Jerônimo. Foi um homem de grande conhecimento na área da linguística, né? Tanto grego, hebraico e aramaico. E ele traduziu o Antigo Testamento para o latim. Você vai ter a Vulgata. E nesse comentário bíblico São Jerônimo a gente vai ver o que significa essa expressão apostasia para o mesmo, né? É um comentário de bastante valor. Os irmãos podem estar baixando, eu tenho também ele. Se os irmãos quiserem, eu posso estar passando para os irmãos, para que vocês vejam o que significava essa expressão na mente dessa pessoa que tinha um grande conhecimento de linguística, né? A ponto de traduzir toda a Bíblia para o latim. Ele traduziu tanto do hebraico para o latim, quanto do grego para o latim. Ele vai dizer assim, na página 602 desse comentário: no pensamento apocalíptico, o mal deve chegar a certa medida antes que o tempo esteja maduro para o justo julgamento de Deus. Uma necessidade fundamental para a vinda do Senhor é a manifestação do mal e sua pior forma concebível de acordo com a imaginação bíblica e o propósito pastoral criativo do escritor. Em consequência disso, é que serão construídos os sinais. Versos 3 e 4. Porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus, o recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, querendo passar-se por Deus. Estes sinais funcionam como pré-condições para aquilo que o verso 2 tinha deixado incerto, que o dia do Senhor não está próximo. A apostasia, né? Ou seja, ele vai dar aqui o significado de apostasia. A apostasia é a perda da fé da parte dos próprios cristãos, ou dos que se assumem como tal. A deserção do verdadeiro culto a Deus foi ampla no tempo da perseguição de Antíoco Epífanes. Então, vê como ele está botando apostasia, e o significado é a perda da fé da parte dos próprios cristãos, ou dos que assumem como tal. E você vê que ele vai citar aqui Antíoco Epífanes, né? Que foi uma grande figura do anticristo. Você vê que houve uma grande apostasia no tempo de Antíoco Epífanes. E ele vai usar essa expressão apostasia para apontar para quem? Para Antíoco Epífanes. Irineu de Leão, contra heresias. O anticristo profetiza sua vinda, capítulo 25, no verso 1 desse mesmo livro. Isso está na coleção patrística, tá? Que vai fazer um ajuntamento das palavras desses primeiros cristãos. Agora, se eles estavam certos nas doutrinas, isso já é outro caso. Mas o interessante aqui é ter o entendimento sobre a palavra grega apostasia. Não somente pelo que foi dito até agora, mas também pelo que acontecerá no tempo do anticristo. Manifestar-se-á que o demônio, enquanto apóstata e ladrão, quer ser adorado como Deus, enquanto escravo quer ser proclamado rei. Com efeito, o anticristo, depois de ter recebido todo o poder do demônio, virá não como rei justo, submetido a dócil à sua lei, mas como um ímpio injusto sem lei, como apóstata, injusto, homicida e ladrão, recapitulando em si toda a apostasia do demônio, rejeitando os ídolos para fazer acreditar que ele é Deus, mas se levantará como um único ídolo, concentrando em si a falsidade de todos os ídolos, para que os que adorem o demônio com a multidão de abominações o sirvam agora através desse único ídolo. O apóstolo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala assim do anticristo: porque deve vir primeiro a apostasia, aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus e recebe o culto, chegando a sentar pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. O apóstolo refere claramente ao que? A sua apostasia. Então você consegue ver que a apostasia é parte do anticristo, segundo o comentário de Irineu de Leão, e a sua elevação acima de tudo. E se chama Deus, ou seja, objeto de culto, isto é, todos os ídolos.
Você consegue ver como ele está mostrando que a apostasia está partindo por parte do anticristo e não da igreja? No sentido da igreja ser arrebatada, ou seja, a apostasia, que é um sentido negativo, que vai vir por parte de quem? Do anticristo. Em nenhum momento aqui esses autores estão dizendo para nós que apostasia significa arrebatamento. Vai ler aqui no verso 25 então. Em todas essas profecias são indicadas não somente a apostasia e as heresias que recapitulam em si todo o erro diabólico, mas ainda se afirma que há um só idêntico ao Pai. Então, mais uma vez a expressão apostasia, né, no comentário de Irineu de Leão, mostrando que apostasia significa o quê? Uma rejeição à fé. Depois, se os irmãos quiserem ler o resto, seria interessante até ler o livro, né, que ele trata algumas coisas interessantes aqui. Os irmãos podem estar recapitulando nesse livro e podem estar dando um pause aí e ler o que está escrito no demais textos. E Justino Marte, né, foi um Marte dos primeiros séculos aí da igreja. Ele vai dar o seguinte testemunho sobre o que significa apostasia. No capítulo 110, verso 1. Terminada a citação, acrescentarei: Senhores, sei muito bem que vossos mestres reconhecem que toda a palavra dessa passagem refere-se a Cristo. Contudo, sei também, por suas afirmações, que o Cristo ainda não veio, e caso tivesse vindo, ninguém sabe quem ele é. Quando se apresentar de modo claro e glorioso, então se reconhecerá quem ele é. Dizem eles, então acrescentam, cumprir-se-á o que se diz nessa passagem da profecia, como se agora suas palavras não tivessem nenhum cumprimento. Os insensatos não compreendem que todos os meus raciocínios demonstram isso estão anunciadas 2 vindas de Cristo, não 3. Uma em que se predize que ele apareceria passível, sem glória, sem honra, seria crucificado, e outra em que ele viria dos céus com glória, quando o homem da apostasia, olha que tremendo aqui, o homem da apostasia, ele está mostrando que aquele homem do pecado de 2 Tessalonicenses é quem? É o homem da apostasia. E olha que legal o pensamento dele. Aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós. Você vê que ele coloca ele mesmo nesse patamar contra nós. Então o homem da apostasia, o anticristo, vai lutar contra nós, né? Então você vê que o pensamento dele não era um arrebatamento secreto, pelo contrário, era um pensamento de que o anticristo se levantaria contra nós mesmos, contra nós que, conhecendo a religião através da lei e da palavra que saiu de Jerusalém pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Agora nós vamos analisar os testemunhos e a crítica textual, né? Os testemunhos e a crítica textual do que significa apostasia. Nós vamos fazer aí uma crítica, um estudo sobre o que significa essa expressão apostasia. Aqui a gente tem uma cópia, uma foto do manuscrito Sinaiticus, onde você vai ver aqui a expressão apostasia, né? Apostasia. E aqui a gente tem ela escrita no grego koiné, com caracteres unciais. O que são caracteres unciais? São caracteres que não têm minúsculas, né? Então, a Bíblia foi escrita nesse grego aqui, onde você não tem caracteres minúsculos, foi escrito em caracteres unciais, no grego koiné. E aqui do lado a gente tem uma cópia, mas que está escrita como? Já com o grego não uncial, né? Mas os mesmos caracteres minúsculos. E você vê que aqui nessa escrita, você pode consultar os manuscritos vaticanos, os sinaiticos, os alexandrinos, que vai estar escrito mais ou menos assim. Aqui você já tem uma escrita não uncial, né? Uma escrita minúscula, onde você vai ter as separações. Aqui na escrita uncial você não tem quase separação, então você tem que ter muita prática para ler. E aqui você vai ver uma escrita uncial já, só que adaptada com separações praticamente das palavras, então você tem uma noção maior. Então o que está escrito aqui você vai ver aqui, né? Ó, apostasia, né? Aqui você tem outras palavras, apocalipso e por aí vai. Então para os irmãos está dando uma analisada de como era a escrita no grego. Isso aqui eu tirei do site, um site onde se pode ver o manuscrito Sinaiticus, mas você pode consultar pelo Bibleworks também. Então, eu fiz uma pesquisa em alguns léxicos, mas não qualquer léxicos, né? Léxicos confiáveis do mundo, né? Usando o programa Bibleworks,
onde você vai ter aí compilado vários léxicos importantes do mundo. Então, o que é um sistema léxico? O sistema léxico é um acervo geolinguístico que é transmitido entre gerações e traduz a experiência cultural acumulada por uma sociedade através do tempo. Então, o léxico ele analisa a palavra, né, de um acervo geolinguístico para transmitir um significado segundo a experiência cultural acumulada por uma sociedade. Então, a gente vai analisar a palavra apostasia segundo o quê? A experiência cultural acumulada por uma sociedade. A expressão apostasia segundo esses léxicos, no Friedberg Analytical Greek Lexicon, a expressão apostasia significa condição resultante de uma revolta, uma disserção, como um termo técnico religioso, apostasia, rebelião. Você vê a referência em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Uma defecção ou um abandono no sentido religioso. Então aqui em nenhum momento o léxico está dando para nós uma condição de separação positiva, mas sim uma separação, um abandono negativo. Você tem um outro léxico também, é o Barclay Newman Greek English Dictionary, que quer dizer apostasia ou rebelião. E nesse dicionário, nesse lexicon, Bauer Dunker Greek English Lexicon of New Testament, você tem, para a expressão apostasia, você tem uma rebelião, um abandono ou uma violação da fé. E segundo o dicionário Strong, significa separação, no sentido negativo, disserção ou apostasia. Então compare. Em nenhum momento vai trazer para nós aqui, né, segundo os léxicos, né, pessoas compreendidas. No grego, a expressão apostasia vai significar partida no sentido de arrebatamento. Por quê? Algumas pessoas costumam dizer que apostasia é o mesmo que absteme, né? Porque absteme significa separação. E de fato a palavra apostasia, ela vem de absteme. Só que a palavra apostasia, ela em si já traz o que? Uma bagagem cultural, remetendo o que? Uma disserção de uma determinada doutrina, de uma determinada fé, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pode dizer que uma pessoa está separada. Eu me separei, né? A expressão separada, o termo separado, se pode utilizar para separação de qualquer coisa. Eu me separei das pessoas. Eu me separei das minhas coisas. Então, consegue ver que a expressão separação, ela tem que ter uma outra palavra para dar um significado, porque se eu dizer eu me separei, fica uma coisa vaga, né? Então você pode dizer eu me separei da minha esposa. Tudo bem, serve. Mas você não pode dizer eu me divorciei das minhas coisas. Eu me divorciei da igreja. Eu me divorciei dos meus livros. Por quê? Porque a palavra divórcio em si, ela já tem um cunho de separação matrimonial. Mas a palavra separação não. Ela pode ser tanto usada para separar alguma coisa de outra, quanto ser utilizada para separação no cunho matrimonial. Porém a palavra divórcio não. Então essa é a mesma coisa que acontece com o termo apostasia. A palavra absteme pode ser utilizado também para o abandono da fé, mas ela vai ter que ser acompanhada da expressão fé. Porém a expressão apostasia, ela não pode ser utilizada para outro sentido a não ser uma rebelião. Você pode absteme da sua esposa, mas você não pode apostatar da sua esposa, porque apostasia significa abandono de um determinado credo ou de uma determinada doutrina. Então essa é a diferença da palavra absteme para a palavra apostasia. Então eu estive conversando com um irmão conhecedor das línguas originais, ele é mestre em grego, hebraico e aramaico, né, do Centro Educacional das Assembleias de Deus. Então você vê, Centro Educacional das Assembleias de Deus, que é uma instituição que prega o arrebatamento secreto. Só que ele não crê no arrebatamento secreto. Mas ele vai dizer assim para nós, o que significa esta palavra? Lembrando, né, que nos léxicos aqui, muitos
muitos léxicos aqui foram escritos por pessoas que creem no arrebatamento secreto. É só você pesquisar com calma, mas por motivo de tempo eu não tenho como mostrar isso. Então, o professor em grego, hebraico e mestre em teologia do Centro Educacional da Assembleia de Deus, o Sandro Oliveira, meu amigo, né, que eu converso com ele, ele escreve assim, que em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve, vai dar essa definição aqui, né? E quando aparece a palavra apostasia, ele vai fazer uma versão, um ponto transliterado aqui, para você entender o que está dizendo, de uma forma mais clara no português, e aqui no grego. E quando chega aqui na apostasia, né? Então, a apostasia proton, ou seja, primeiro. O que ele vai dizer para nós? Quando os pré-tribulacionistas são confrontados a explicar o texto de 2 Tessalonicenses 2, verso 3, o que eles evitam ao máximo, a sua única saída é interpretar a palavra grega apostasia como sentido de arrebatamento. O termo grego para arrebatamento é harpazo. Mas no desespero de fornecer uma resposta, os pré-tribulacionistas dizem que o termo apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3 significa literalmente tirar para fora. Na realidade, o termo grego para apostasia vem do termo grego apsteme, que é formado pela preposição apo, fora de, e histeme, ficar de pé. Literalmente, apostasia se refere a alguém que se afastou de perto de um lugar e se localizou em outro lugar. Com o tempo, e por causa da dinâmica da linguagem, o termo passou a ser usado para alguém que se afastou do abandono de um ensino. Então essa aqui, como a gente viu um pouquinho atrás, é o que? A bagagem cultural, né? Que essa palavra apostasia vai trazer para nós. Ou seja, passou a ser utilizado para alguém que se afastou ou abandonou algum ensino. Para os menos avisados, que não sabem que o termo para arrebatamento no grego é harpazo, o que o significado de uma lexia é dado pelo contexto onde aparece e não pelo seu significado literal, está desesperada, e esta desesperada exegese pré-tribulacionista pode e de fato convence os menos avisados. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, obrigatoriamente o sentido do termo apostasia é abandono ou afastamento das doutrinas dos apóstolos e não de arrebatamento no sentido de ser transferido de um lugar para outro, pois se a apostasia aqui tivesse o sentido extraordinário de arrebatamento, a igreja arrebatada ficaria sem a revelação de quem é o anticristo, que é o outro sinal que precisa acontecer antes da vinda de Cristo, conforme o que está escrito no verso 3. O jeito é recorrermos a todos os contextos onde aparece a expressão apostasia. O único outro uso do termo apostasia no Novo Testamento é em Atos, capítulo 21, verso 21. Ora, fomos informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios a apostatarem, você vê que a palavra apostasia vai aparecer, de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem mais os seus filhos, nem continuem a seguir suas tradições. Fica claro que a apostasia em Atos 21, 21 é abandonar os ensinos de Moisés e não será arrebatado. Agora nós vamos fazer uma comparação entre a Septuaginta, a Peshitta e a versão hebraica de Litz, que é uma versão hebraica feita aí, terminada no final do século 17, se eu não me engano, 17 ou 18. E a Peshitta, que é dos primeiros séculos. Então a gente vai fazer uma comparação aqui. Segundo a Septuaginta, em Josué 22, verso 22, nós vamos ter a tradução assim: o poderoso Deus, o Senhor poderoso, o Deus, o Senhor, Ele sabe, Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Então você vai ver que essa expressão na Septuaginta vai estar aparecendo como apostenai. Por que apostenai? Porque aqui a gente tem um sufixo que vai definir alguma coisa em relação ao texto. Mas o grego ele funciona dessa forma, né? A palavra é a mesma. Apostenai, que vai ser traduzida como rebeldia. Nós vamos em 2 Crônicas, verso 19, capítulo 29, vai dizer assim para nós:
Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E aqui a gente vai ter o quê? Essa expressão transgressão, na Septuaginta vai ser a expressão apostasia. Basileia autu ente apostasia autu. Então, né? Lançou fora no seu reinado é apostasia para a transgressão e não arrebatamento da igreja. Em Jeremias 2,19 vai dizer assim: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Então a gente vê mais uma vez aqui a expressão apostasia como infidelidade. Eu não vou estar lendo aqui para os irmãos por causa do tempo, tá? Esse vídeo ele não pode ser muito demorado. Mas aqui você vê que está apontando a expressão apostasia. Em Jeremias 29:32 vai dizer assim, vou ler mais para frente: diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E no grego vai estar Kyrios roti apostasian, como rebeldia, apontado na Septuaginta. Agora nós vamos olhar para a Peshita, em 2 Tessalonicenses, verso 3. E a gente vai ver a tradução dos homens mais conceituados na tradução da Peshita e como eles traduziram para o inglês a expressão apostasia. Segundo John Wesley Enterwright, apostasia, né, está aqui a rebellion, sem que antes venha primeiro o que? A apostasia. First rebellion. John Wesley Enterwright, que traduziu todo o Novo Testamento do aramaico para o inglês no século XIX, e também traduzia os Targums para o inglês, né? Um homem profundamente conhecedor do aramaico. Você vai ter James Murdoch, também fez uma tradução inteira do Novo Testamento e algumas traduções do Antigo Testamento, se eu não me engano, dos Targums. Ele vai traduzir como defection, que é dissensão, né? Defection é dissensão, ou seja, é apostasia, é você abandonar a fé. Então não é qualquer um, não é qualquer pé de chinelo que está traduzindo isso daqui, mas são pessoas conhecidas desses idiomas originais. E Lanza, né? Lanza traduziu aí o Antigo Testamento para dos Targums, ele traduziu para o inglês, e ele traduziu também o Novo Testamento, a versão Lanza, né? Lanza Bible. Eu tenho ela impressa aqui em casa. Ele vai traduzir como rebelião, né? Que venha primeiro a rebelião, que proceda primeiro a rebelião. E a King James também vai traduzir do grego como cair, né? A queda venha primeiro. E segundo o dicionário aqui, Durkana, né? Não é qualquer site. Durkana Biblical Research é o maior site de estudo da Peshita ou os equivalentes aramaicos do mundo, ele juntamente com Cal Targums, né? Você pode pesquisar aqui Durkana Biblical Research, está aqui embaixo como escreve. Eu vou tentar botar o link ali para os irmãos ver depois. Então ele vai traduzir essa palavra como, primeiro, né? Olha lá, que primeiro apareça o que? A rebelião ou apostasia. Então não tem nada a ver com isso, né? Que está sendo tratado. Você vê que o aramaico não dá pé para separação no sentido de arrebatamento, mas ela dá pé para uma rebelião e uma apostasia. E para a gente finalizar aqui, na versão Deilit, é uma versão hebraica, terminada no século XVIII, se não me engano, no século XVIII ou XIX, não vem à memória agora. Você vai ver que a expressão para apostasia em 2 Tessalonicenses, ela vai ser a expressão Hamered, né? Ela vai aparecer em 1 Crônicas 4:18 como rebelião ou apostasia em 2 Crônicas 36:13. E segundo o dicionário, segundo os léxicos hebraicos, que eu esqueci de colocar aqui, mas é um léxico de qualidade, não é qualquer léxico, essa palavra vai ser traduzida como rebelião, rebeldia ou revolta, né? Mered como rebelião. Então você vê aqui, né, que você vai ter a definição dessa palavra sempre apontando para rebelião e para